Meu pai só pensava em comprar imóveis. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero abordar a história de uma cliente que apareceu aparentemente com um problema e que, quando nós fomos esmiuçar, descobrimos que era muito maior. Então, com base nesse histórico, até para vocês entenderem quais foram as estratégias e como é que a gente pode ajudar as pessoas, ok? Bom, então, quem é a cliente? A cliente, ela é uma filha de um senhor que era eletricista e era aquele profissional muito atento, muito cuidadoso e por isso ele tinha vários clientes. Por ele ficar diretamente com a obra, ele acabava conversando com as pessoas e as pessoas acabavam compartilhando com ele alguns problemas, inclusive financeiros, para pagar o serviço que ele estava prestando. E como ele era muito visionário, ele sabia que dinheiro, às vezes picado, você acaba nem recebendo. Então, ele aceitava como forma de pagamento alguns imóveis enrolados. O que é um imóvel enrolado? É um imóvel que não tem escritura. Às vezes só tem a posse, às vezes só foi ficando lá naquele imóvel, ou ainda um imóvel que precisava fazer o inventário e não foi feito, um imóvel que foi vendido, mas que não foi registrado. Então, esses imóveis que precisam de um processo de regularização, eles acabam sendo vendidos por um preço mais barato, porque quem sabe justamente como regularizar, acaba embutindo o custo dessa regularização na hora de se comprar um imóvel. Então, por exemplo, se o imóvel ele valia 100, ele regularizado poderia ser vendido facilmente por 500 mil. Eu tenho outro cliente no escritório que ele foi ajudar um amigo de trabalho. E ele falou assim, olha, eu estou apertado, agora é final de ano, você não quer comprar um terreno que eu tenho? Aí ele falou assim, compro, mas eu não tenho muito dinheiro. Eu falei assim, não, me dá o seu 13º. Na época, o 13º era equivalente a uns 4 salários mínimos. Então, no dinheiro de hoje, seria quase 10 mil reais. Então, ele fazia isso. Ele pegava, ele comprou esse imóvel por 4 salários mínimos e vendeu, há pouco tempo atrás, por um valor quase que 1000 vezes esse valor que ele pagou. Lógico, ele teve o custo justamente dessa regularização. Então, por conta disso, o pai dessa minha cliente acabou adquirindo 3 imóveis, né? Foram os outros que ele acabou vendendo, mas foram esses que ele tinha na mão, ele tinha posse, mas que precisava regularizar. Quando ele acabou falecendo. Do falecimento foi que descobriu inúmeros problemas. Quais são os problemas que a família acabou enfrentando? Ora, primeiro o custo do inventário, porque quando você tem muitos imóveis no seu nome, você faz o processo de inventário. O que é o inventário, em rápidas palavras? Se não, você fazer uma lista de todos os bens que você tem, de todos os herdeiros que podem ser habilitados e das suas dívidas. E aí faz um balanço. Olha, eu tenho isso, paga-se essa dívida, sobra isso, vai dividir com quantas pessoas? Inventário serve para isso, para colocar um ponto final na vida, nos bens daquele que faleceu e dar um início, um start para aqueles que são os herdeiros dessa pessoa. Então, o primeiro problema foi o custo, que embora fosse uma pessoa de classe média, como ele tinha 3 imóveis, as custas do inventário acabaram ficando altas. Outro problema enfrentado foi a localização dos imóveis, porque quando você tem a escritura, é fácil, você só requer a matrícula. Mas nesse caso específico, como não tinha matrícula, só tinha às vezes um contrato de compra e venda, ou às vezes só tinha um papel dizendo que era da pessoa, então precisava localizar então a documentação daquele imóvel. E a gente não encontrou de um deles. E aí a gente fez de outra maneira em cima da posse que ele tinha do contrato de compra e venda. Outro problema foi que
Depois de assinado o inventário, a filha quis regularizar os imóveis. Para o quê? Para com uma visão de futuro, e realmente é uma visão de futuro, porque recentemente foi publicado que mais de 50% dos imóveis no país, eles estão irregulares, eles não têm matrícula. Então, sabendo disso, se você deixar ele em ordem, quando aparecer uma boa oportunidade, você pode pedir o preço, aquele valor venal, mas o preço de mercado que realmente ele vale. E ainda, se a pessoa não tem dinheiro, ela pode financiar porque esse imóvel ele tem matrícula. Então, eu dei a orientação para, no segundo passo, regularizar esses imóveis. A partir desse contrato de compra e venda, poder então regularizar e poder ingressar com uma ação de uso capião. Só assim é possível transformar a posse em propriedade. O que a gente conclui com tudo isso? Ora, às vezes, os imóveis, quando herdados, eles podem parecer um pipinão quando eles estão irregulares. Mas pense que, se você tiver uma equipe constituída por um engenheiro bom, um arquiteto bom, um topógrafo bom, um advogado bom, e eu digo bom, isto é, aquele que não te enrola, e aquele que finge que vai fazer e não faz, porque tá cheio de gente assim. Então, a partir do momento que você tem essa equipe de profissionais para poder te orientar, às vezes você tem aparentemente um pepino que pode se transformar numa verdadeira galinha dos ovos de ouro. E ainda, você sabe quando aquela situação pode causar problemas para os seus filhos, para os seus netos, e aí você pode antecipar e remediar esses problemas já solucionando com essa equipe. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou de vídeos que contam histórias também de clientes, né? Histórias de pessoas que estão com dificuldades e que não sabem o que fazer. E se inscreva no canal, porque assim eu sei que o YouTube responde para mim que você está gostando de vídeos assim que eu faço com muito carinho daqui para você daí. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.